Normalmente a gente começa a pensar, bom, como que uma inteligência artificial vai me ajudar a produzir aqui a entrega final que eu preciso fazer para o meu cliente? Seja um texto, um vídeo, mas a verdade é que muito da eficiência da inteligência artificial está em outros lugares, está no processo. Apontar lápis com inteligência artificial pode parecer uma brincadeira, e de fato é, mas a pergunta tem valor. Ela nos ajuda a pensar sobre os limites entre o que vale a pena automatizar e o que deve continuar assim. Como que a gente pode alavancar essa tecnologia, alavancar essas ferramentas para pensar em coisas que a gente não pensou antes? A inteligência artificial é, obviamente, o assunto do momento. A gente mesmo já falou sobre isso no podcast uma dezena de vezes. Mas você já pensou se dá para usar a inteligência artificial para apontar um lápis? A inteligência artificial tem tantas aplicações e ela vai ser tão disruptiva que essa ideia de utilizar a inteligência artificial para apontar um lápis, que obviamente é meio uma piada, é um jeito da gente falar um pouco sobre como que a gente pode alavancar essa tecnologia, alavancar essas ferramentas para pensar em coisas que a gente não pensou antes, para otimizar processos que eventualmente a gente sequer concebeu que eles vão ser necessários dentro do nosso mundo. O que você acha, Seco? Você já pensou em apontar um lápis com inteligência artificial? O Gabriel, eu não sei, eu sei assim, ó, essa é a nossa xícara, então não tem uma xícara, né? Eu assisti o programa Aí, ó. David Letterman, tinha uma xícara, eu adorava, depois o Jô Soares usou uma xícara, essa aqui é a nossa xícara. Eu fui fazer essa xícara aqui, porque a gente ia gravar, daí eu precisei fazer ela anteontem, para Certo. ficar pronta. Daí eu falei, inteligência artificial deve, assim, eu vou apertar um botão, vai aparecer na minha casa. Rapaz, foi uma confusão. Fazer a arte, mandar o pedido, pagar o pedido, daí apareceu um sujeito lá com uma caixa de papelão cheia de xícaras, tudo assim, é meio século XIX, assim, esse negócio, para fazer uma xícara. A inteligência artificial não me ajudou em nada. Absolutamente. Eu tive que fazer a xícara, apanhei lá com o negócio da arte que eu tive que fazer sozinho. Agora, quando você pensa em apontar lápis, eu imagino que a ideia seja a seguinte, né? Qualquer coisa que você vai fazer hoje, você tem que pensar em como você pode fazer com inteligência artificial. Certo. E eu acho que eu fiz a lição de casa. Acho que sim, acho que você entendeu aqui. Minha piadinha. Não adiantou nada. Mas eu juro que eu pensei, deve ter um aplicativo que eu aperto um botão, xícara. Não tinha. Mas eu acho que essa é uma questão que para nos é uma salvação, uma espécie de tábua de salvação. Assim. Uhum. Tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa mudando, tanto tudo, que eu adotei essa postura. Dá para fazer com inteligência artificial? Esse processo aqui, esse texto, alguém revisa, alguém melhora, enfim, o processo que antes eu estava gastando 10 horas para fazer, alguma ferramenta pode me ajudar a fazer em 5. Então, acho que a ideia de apontar lápis com inteligência artificial é esse, né? Eu acho que sim, e eu acho que tem uma ideia importante que tem me ajudado muito. Enfim, a gente já faz algum tempo já trabalhando com ferramentas de inteligência artificial para, obviamente, poder usar elas em favor dos nossos clientes, né? Então a gente está criando ambientes, a gente estudou um monte de ferramenta, enfim, a gente está trabalhando nisso há algum tempo. E um ponto que eu acho que lá no começo deu um estalo para mim, que é o seguinte: quando a gente começa a pensar nesse assunto, normalmente a gente começa a pensar, bom, como que uma inteligência artificial vai me ajudar a produzir aqui a entrega final que eu preciso fazer para o meu cliente? Seja um texto, um vídeo, enfim, um comunicado, um e-book, o que quer que seja. Mas a verdade é que muito da eficiência da inteligência artificial está em outros lugares, está no processo, está em você falar, olha, eu estou aqui numa troca de e-mails há 20 dias que tem 100 mensagens. E em vez de eu precisar voltar e procurar tudo e entender de novo qual foi a conclusão sobre isso ou sobre aquilo, eventualmente eu posso jogar isso dentro aqui da minha inteligência artificial, que já sabe quem são as pessoas, que já tem informação sobre esse cliente que eu estou conversando, que tem eventualmente acesso a outras conversas que eu tive, e falar, olha, eu não lembro mais exatamente tudo que eu falei aqui, resume aqui para mim.
E eventualmente isso demora muito mais do que você de fato produzir o que você quer produzir, porque, né, você está ali no seu dia a dia se comunicando com pessoas, falando, você tem ideias, você tem pedidos, etc. Então eu acho que esse, para mim, pelo menos, foi o primeiro estalo. Falou, olha, eu não preciso pensar aqui em como que isso vai resultar no que eu vou entregar para o meu cliente. Mesmo porque o que eu preciso entregar para o meu cliente sou eu que estou entregando, não é a inteligência artificial. Se tiver um problema, ele vai reclamar comigo. O Gabriel, até porque você tem que ter uma humanização do processo para você não fazer Exatamente. bobagem, né? Claro. Enquanto você estava falando, eu perguntei aqui para o chat XPTO, eu fiz a mesma pergunta que você fez. Ah, Como apontar lápis com inteligência artificial? Olha o que ele me diz. ah. Robô com câmera mais IA. Um braço robótico equipado com visão computacional poderia identificar a posição do lápis com um apontador automático. Aí, ó. Exatamente. Controle de força ou rotação. A IA controlaria a pressão e rotação ideais para não quebrar o grafite. Certo. Ou seja, você constrói uma usina hidrelétrica para acender uma lâmpada. Exatamente. Ou seja, é completamente inútil, dispendioso, extraordinário. Mas a boa notícia é que, nesse caso, a inteligência artificial ela foi muito razoável. Eu acho que ela quis brincar aqui com a gente, porque a primeira resposta dela foi justamente no sentido da ideia que a gente trouxe. Ela fala assim, ó, apontar lápis com inteligência artificial pode parecer uma brincadeira. E, de fato, é. Mas a pergunta tem valor. Ela nos ajuda a pensar sobre os limites entre o que vale a pena automatizar e o que deve continuar assim. Muito bem. Parabéns, inteligência artificial. É isso aí. Ela não quer tirar o nosso lugar na face da Terra. Tá vendo? Ela até passou a mão assim, falou, não, ser humaninho, você vai ficar aí. Eu não vou fazer tudo por você ainda. Exatamente, é isso aí. E eu acho que, enfim, em algum outro momento a gente também estava conversando de que tem algumas pessoas que ainda eventualmente estão em dúvida, será que isso de fato vai vingar, veio para ficar? Eu acho que quem tem essa dúvida nessa altura do campeonato realmente não está prestando muita atenção, né? Acho que é meio indiscutível que as aplicações da inteligência artificial que, né, hoje estão disponíveis aí para quase todo mundo, vieram para ficar, elas vão fazer uma grande diferença e a gente tem que pensar em como usar isso, né, em prol do trabalho, da nossa vida, do trabalho que a gente precisa fazer para os nossos clientes, porque não é mais uma questão de eu vou usar ou não, é questão de, bom, como é que eu vou alavancar isso, mesmo porque, quer queira ou quer não, a gente já segue usando todo dia, né? Eu acho que eu ouvi alguém, eu não vou novamente, eu sou ótimo de lembrar o que as pessoas falam e nunca de lembrar quem falou, mas em algum podcast, em algum TED Talk da vida, eu ouvi alguém falando e falou, olha, inteligência artificial é curioso, porque quando é algo experimental, que a gente ainda está testando, a gente chama de aplicação de inteligência artificial. Quando é algo que já funciona e já está estabelecido, a gente chama só de tecnologia. E daí ele deu um exemplo. Reconhecimento facial é uma aplicação de inteligência artificial. Mas hoje ela já funciona tão bem, ela já está tão estabelecida, que a gente não pensa mais que ela é isso. Porque a gente pensa o termo inteligência artificial normalmente remete a algo que está ali no limite, que é algo que, enfim, é muito uma novidade, que a gente não sabe ainda direito como usar. Então a verdade é que a inteligência artificial já está em todo lugar, e o que eu acho que mudou aí nesses últimos 2 ou 3 anos é que agora ela está disponível para todo mundo que tem uma conexão na internet e que pode tentar criar aplicações que são úteis especificamente para ela, ou para sua equipe, ou para sua empresa, ou por que quer que seja. Concordo plenamente, fazendo uma ressalva aqui só. A ferramenta só, aquele chat XPTO como respondedor de pergunta, não, na minha opinião, não vale nada. Enfim, hoje você tem uma profusão de fontes de informação, né, você não precisa do chat XPTO para dizer quando é que vai ser o próximo jogo do seu time, ou quais são as chances dele ganhar, isso tudo. Eu entendo a inteligência artificial como um processo de trabalho e de troca, enfim, a gente precisa constantemente ajudar a inteligência artificial a nos ajudar. Não adianta, um estalar de dedo não vai resolver automatizar processos no seu escritório nem na nossa agência. Sem dúvida. Você vai trabalhar mais, você vai fazer mais, e eu acho que ter na cabeça essa
ter essa pulguinha atrás da orelha. Como é que eu faço? Como é que eu aponto esse lápis com inteligência artificial? Te coloca num bom lugar nessa conversa. Sem dúvida, acho que é um jeito produtivo de pensar no problema, que não é assim, como é que eu vou usar inteligência artificial para trabalhar menos? Como é que eu vou usar a inteligência artificial para construir algo novo ou para fazer algo que antes eu não tinha capacidade de fazer, não tinha estrutura para fazer. E se você pensar desse jeito, tem muitas aplicações, né? Se você de fato precisa achar um jeito de apontar lápis com inteligência artificial, porque isso é uma questão para você, eventualmente eu acho que dá, né? A resposta agora não faz sentido você construir toda uma máquina para fazer algo que você aprendeu a fazer aos 4 anos de idade e faz muito bem. E até porque eu acho super terapêutica apontar lápis. Eu também adoro apontar. Você vai lá e compra uma caixa de lápis só para ficar apontando naquele momento de nervosismo. É verdade. Eu visitei um promotor uma vez por falar nessas coisas que a gente faz para diminuir o nervosismo, e eu fui repórter, né, início de carreira, aí no Fórum de Pinheiros, aqui em São Paulo, né, nós estamos falando em São Paulo. Eu chego lá meio intimidado ainda, era um promotor criminal, ele dava entrevista para a imprensa, daí eu entro na sala dele, ele me convida para sentar, me recebe lá com educação, e daí ele olha para baixo assim, ele pega um chumaço de papel, um jornal assim, certo. E daí saca da outra mesa uma tesoura. Certo. Enquanto ele tá falando comigo, ele vai cortando o jornal, clec, 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 e eu fiquei hipnotizado com aquilo. Hipnotizado. Ele percebeu o meu desconforto e falou, não, é que aqui eu vivo muito estressado e isso aqui é uma forma que me relaxa. É minha terapia pessoal aqui para eu dar uma eu achei meio apavorante. Eventualmente, eu prefiro apontar lápis, sem inteligência artificial. Eventualmente tinha uma função dupla. Eu ajudava ele a desestressar e era também uma pequena estratégia de intimidação. Eu não perguntar nada que ele não queria responder. De intimidação. Muito bem. Mas eu acho que é isso aí, apontar lápis com inteligência artificial. Acho que essa é uma forma bacana de a gente pensar nisso. Não precisa ser apontar lápis, né? Como fazer molho de pizza com inteligência artificial, como qualquer coisa ajuda, a meu ver, a questão fundamental para nós hoje não é propriamente que ferramenta usar, porque tem muito disso, a ferramenta faz isso, faz da aplicação, faz não sei o quê. Acho uma discussão irrelevante. Claro. A discussão é pensar, enfim, qual é o meu problema, que problema eu preciso resolver e discutir qual é o problema. É um problema. A gente tem tantos que o simples fato de escolher um já é um desafio gigante, né? As pessoas precisam fazer comitê, pôr post-it amarelinho e verdinho na parede. Qual é o problema que eu vou resolver? Então, ter essa pergunta, essa pulguinha atrás na orelha, eu acho que ajuda a nos trazer. Eu preciso, enfim, eu não sou desse mundo. Esse mundo invadiu a minha vida, né? Meus filhos... Como é de todo mundo, meus filhos têm mais sorte nesse sentido, porque já estão lá. Eu fui ler Rei Lear com o meu filho, a gente ia ler junto. Né? Falou, rapaz, passou 3 dias, ele veio me dar uma aula de Shakespeare. Uma aula de Shakespeare. Ele foi lá atrás do... Papum. atrás da informação. E o que eu falo para ele? Tá errado? Fiquei acertado, né? Eu falei, filho, só faz uma coisa. Capricha nas perguntas. Porque as respostas estão em todo lugar. Certo. Tenta descobrir com a inteligência artificial como é que se aponta lápis com Shakespeare. Exatamente. É isso. Muito bom. Valeu, Gabriel. Valeu, Seco. Até mais. Até mais.